Olá pessoal, eu sou a Júlia, sou assessora de imprensa na comunicação da SMADS. Vou apresentar para vocês o diagnóstico da subprefeitura Freguesia Brasilândia. Com o objetivo de subsidiar as discussões da Conferência Municipal da Assistência Social de São Paulo, o Observatório da Vigilância Socioassistencial apresenta dados de demografia oriundos do Cadastro Único, de Programa e Benefícios Sociais, além da cobertura de serviços da rede socioassistencial e informações das subprefeituras que foram disponibilizadas pelas unidades públicas no diálogo com os agentes dos territórios. A subprefeitura Freguesia Brasilândia, localizada na zona sul 2 da cidade, é formada pelos distritos de Brasilândia e Freguesia do Ó. Segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, a população da subprefeitura é de 380.513 habitantes, o que representa 13,3% da população municipal. Isso equivale à população de um município de grande porte, como Bauru. Em relação ao censo de 2010, a população da freguesia do Ó se reduziu em 3,6%, enquanto a população da Brasilândia caiu 8,2%. São 8 macro-regiões no total: Centro, Sul 1, Sul 2, Norte 1, Norte 2, Oeste, Leste 1 e Leste 2. A subprefeitura Freguesia Brasilândia está na região Norte 2, que também engloba as subprefeituras de Pirituba, Casa Verde, Cachoeirinha e Perus. A população da macro-região como um todo cresceu 2,3% desde 2010. No Censo Demográfico de 2022, o IBGE identificou 75 favelas e comunidades urbanas na subprefeitura. Elas estão concentradas no distrito da Brasilândia, que tem 31% dos domicílios particulares em áreas de favela. A freguesia do Ó tem 3,1%. Essas favelas frequentemente se sobrepõem à zona de risco hidrológico e, sobretudo, geológico. A Defesa Civil identifica áreas de risco hidrológico de enchente, inundação e alagamento e de risco geológico de solapamento e escorregamento em diferentes partes do território. Na pesquisa censitária da população em situação de rua, realizada em 2021, foram encontradas na Brasilândia 64 pessoas, todas sem acolhimento. Já na freguesia do Ó, eram 5 acolhidas e 96 sem acolhimento. Os números trazidos pelo Censo da População em Situação de Rua em anos anteriores mostram que havia um número menor de pessoas em situação de rua nessa subprefeitura, mas ocorreu um aumento considerável nas últimas décadas. Entre 2000 e 2021, o total de pessoas em situação de rua na subprefeitura saltou de 24 para 165. O Cadastro Único é um registro que permite saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Foi criado pelo governo federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras. O cidadão e sua família podem se inscrever ou atualizar os dados pessoais no Cadastro Único para tentar participar de vários programas sociais e são público prioritário para o atendimento nos serviços socioassistenciais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre o cadastro atualizado, pelo menos a cada 2 anos. A proporção de pessoas no Cadastro Único em relação à população total no distrito da Freguesia do Ó é de 25%, enquanto na Brasilândia é de 48%, consideravelmente acima do patamar municipal. Como se pode ver no gráfico, a proporção de pessoas no CadÚnico na Zona Norte 2, como um todo, é de 35%, um pouco acima da média da cidade. Entre as famílias que estão no CadÚnico, no distrito da Freguesia do Ó, são 26% em extrema pobreza. Na Brasilândia, são 30%. O número alto de famílias com renda per capita maior que meio salário mínimo demonstra que os valores representativos de pobreza e extrema pobreza estão muito baixos. O Banco Mundial utiliza o conceito de linha de pobreza para medir e acompanhar a pobreza globalmente, com diferentes linhas de corte para diferentes faixas de renda dos países. Para países de renda média alta, como o Brasil,
a linha de pobreza é de US$ 6,85 por dia, em paridade do poder de compra. O Banco Mundial também considera a extrema pobreza com uma linha de US$ 2,15 por dia, afetando 8,5% da população global. Nesses padrões, a extrema pobreza deveria ser até R$ 354,75 per capita e a pobreza até R$ 1.130. Pessoas no CadÚnico por ciclo etário. O que são ciclos etários? Crianças na primeira infância, de 0 a 5 anos, crianças e adolescentes na faixa etária de CCA, de 6 a 14 anos, adolescentes de 15 a 17 anos, pessoas idosas com 60 ou mais anos de idade. A menor proporção de pessoas idosas na Brasilândia não significa que o envelhecimento não seja um desafio no distrito. Pelo contrário, isso costuma indicar que as pessoas morrem mais cedo do que em outras regiões. No total, há 64.502 pessoas idosas na subprefeitura, das quais 20.104 estão no cadastro único e 6.497 são beneficiárias do BPC. As pessoas pretas, pardas e indígenas são 49% dos presentes no cadastro único na freguesia do Ó e 56% na Brasilândia. Na Brasilândia, são 11.100 pessoas pretas, 54.754 pardas e 50 indígenas. Na freguesia do Ó, são 3.031 pretas, 13.744 pardas e 44 indígenas. O gráfico mostra a proporção de pessoas pretas, pardas ou indígenas no cadastro único nas macro-regiões da cidade. A região Norte 2 tem 54%. Em relação aos grupos tradicionais e específicos indicados pelo CadÚnico na freguesia Brasilândia, destaca-se a existência de 951 famílias de catadores de materiais recicláveis e de 42 famílias de agricultores familiares. A presença de outros grupos em menor número pode indicar a existência de mais famílias associadas a esses grupos, mas que ainda não tem isso registrado no cadastro. O benefício de prestação continuada, BPC, é um benefício da política de assistência social. A pessoa recebe o BPC enquanto preencher os requisitos de acesso e o benefício não pode ser transferido a outra pessoa. Garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. No gráfico, as barras azuis mostram o total de pessoas com deficiência que estão no cadastro único e as barras vermelhas, quantas dessas possuem o benefício de prestação continuada. Nota-se que em ambos os distritos, o acesso ao benefício é bem inferior ao número de pessoas cadastradas. A região Norte 2 tem 36.965 pessoas com deficiência e apenas 11.611 pessoas com deficiência que recebem o BPC. Importante guardar essas informações para o planejamento de ações nas discussões da conferência. Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Por exemplo, se apenas um integrante da família tem renda e recebe um salário mínimo de R$ 1.518 e nessa família há 7 pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício. O programa é composto por 5 benefícios. Benefício de renda de cidadania, no valor de R$ 142 por integrante da família, destinado a todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Benefício complementar, pago às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família que receberem, na soma dos benefícios de renda de cidadania vinculados à família, valor inferior a R$ 600, calculado pela diferença entre esses dois valores. Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150 por criança,
destinado às famílias beneficiárias que possuírem em sua composição crianças com idade entre 0 e 7 anos incompletos. Benefício variável familiar, no valor de R$ 50,00 e destinado às famílias beneficiárias que possuam em sua composição gestantes, nutrizes ou crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos, pago por cada integrante que se insira em uma dessas situações. Exclusivamente as famílias que já eram beneficiárias do programa em maio de 2023 e que tiveram valor total de benefício calculado a menor na folha de pagamentos do mês de junho de 2023. Está sendo pago exclusivamente a essas famílias e tem a finalidade de garantir que, no momento da migração dos programas, nenhuma família recebesse valor menor do que recebia anteriormente. As barras azuis mostram o total de famílias que estão no CadÚnico e as barras vermelhas, quantas dessas estão no programa Bolsa Família. A rede socioassistencial oferece serviços para atender às necessidades de pessoas, grupos e famílias em diferentes contextos, incluindo as especificidades de crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência, população LGBTQIAPN+, pessoas em situação de rua, imigrantes, entre outros. Os serviços são organizados em níveis de complexidade, sendo os de convivência e fortalecimento de vínculos classificados como proteção social básica, os de suporte protetivo e socioeducativo como proteção social especial de média complexidade e os de acolhimento institucional como proteção social de alta complexidade para grupos específicos. O número de serviços de proteção básica na rede parceira não se alterou muito entre 2015 e 2025 na subprefeitura. Há 3 centros para crianças e adolescentes a menos, somando hoje 16, e 2 centros para a juventude a menos, sendo hoje 2 unidades. Por outro lado, foram instalados 2 centros de desenvolvimento social e produtivo para adolescentes, jovens e adultos, e 2 centros de convivência intergeracional, serviços que antes não estavam instalados no território. Na proteção social, existem os seguintes serviços: Serviços de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítimas de Violência, SPVV, 2 unidades. Serviços de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, 2 unidades. Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência de 7 a 14 anos e a partir de 15 anos, 1 unidade. Núcleo de Proteção Jurídica e Apoio Psicológico, 1 unidade. Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI, 1 unidade. Os serviços com endereços sigilosos foram omitidos no mapa e na tabela. São os serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, os SAICAS, e o Centro de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência. Muito obrigada e desejo a vocês uma excelente conferência.